Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um podcast semanal. Hoje vou dar uma sugestão relativa ao filme da Angelina Jolie, disponível no Netflix, chamado em inglês First They Killed My Father. No início mataram meu pai, ou primeiramente, ou inicialmente mataram meu pai. É um filme muito interessante, com valor histórico fantástico, muito bem feito e que conta a história de uma criança, e geralmente da família dela, mas focando na criança, uma menina de 5 anos, no início do filme, dentro do genocídio que conheceu a Camboja entre 75 e 79. Então, basicamente, o filme começa em 75 com a Revolução que aconteceu na Camboja, com a instalação do poder comunista sobre a bandeira dos Khmer Vermelhos, Khmer Rouge. Então, os Khmer Vermelhos são digamos, uma seita que adaptou os ensinamentos do Marx ao contexto da Camboja, que é um país rural, país tropical que produz arroz, basicamente, em país pobre, e eles adaptaram a esses ensinamentos do comunismo, do leninismo, do marxismo para o contexto cambodiano. Aí eles tomaram a decisão de totalmente destruir a sociedade, fizeram uma engenharia social e apostaram no mundo rural. Então eles basicamente esvaziaram as cidades, deram para as famílias, deram para as pessoas que moravam na cidade 3 dias para sair de casa e ir para sítios, fazendas determinadas pelo Estado, pontos de encontro, onde ia começar uma nova vida. Então esquece seu papel de professor, sua profissão de médico, de torneiro, de qualquer coisa. Tudo tinha que acabar tudo. Aí no caminho, claro, você perdia casa, diplomas, bens, posses, relógios, tudo, você perdia tudo. Chegando lá naqueles campos, digamos, de concentração, campos de trabalho, aí começava a maquinária de doutrinação e de exterminação, de extermínio. Aí você começava a trabalhar fazendo de agricultor, produzindo arroz, legumes, frutas, baixo uma disciplina louca e sobre o poder dos comissários políticos, que são, digamos, representantes do partido que estão lá para verificar se que você anda reto. Não tem, não tem contestação, não tem conspiração, pensa como o partido manda. Não vou contar, não vou estragar o filme, mas basicamente essa a premissa dele. Ele acompanha a menina durante os 4 anos que durou a ditadura. Começou em abril de 75, terminou no início de 79. O balanço é terrível. Quando eles mandaram todo mundo morar no campo, lá na área rural, eles perderam 2 milhões de habitantes. Ou seja, um quarto da população morreu por falta de cuidado, falta de comida, porque imagina, toda a economia foi destruturada, desconstruída, então faltou comida, que mataram os agricultores, mataram os empresários, destruíram a economia, a logística e tal. Por exemplo, os professores universitários perderam o cargo e viraram plantadores de arroz. Então, imagina o impacto sobre a produção agrícola. Então morreu 2 milhões de pessoas, morreram 2 milhões de pessoas totalmente inocentes, que tinham nada a ver com o conflito, com a política, digamos. E o regime acabou enlouquecendo mais do que era, porque atacou o vizinho que era o Vietnã, que era também comunista. Só que o Vietnã era um comunismo ligado mais à Rússia, e os Khmer Vermelhos, Khmer Rouge, eles estavam ligados mais à China. E Vietnã cansou de ver o Khmer Rouge atacando a fronteira, mandando um monte de refugiados que fugiram apavorados desse paraíso maravilhoso que era o comunismo cambodiano. E o Vietnã atacou a Camboja, invadiu e tirou os Khmer Rouge. Tirou bastante facilmente, porque o exército estava totalmente estruturado. Tem que ver o que foi essa revolução dos Khmer Rouge. Era tabula rasa de verdade. Isso lembra muito a política do Mao Tse-tung com a Revolução Cultural.
quando ele mandou os professores universitários trabalharem no campo, sendo humilhados pelos estudantes, apanhavam os estudantes, enfim. Era de cabeça para baixo, toda a sociedade foi totalmente, passou por uma reviravolta, só que os Khmer Rouge eles foram no nível ultra, além da triste revolução cultural chinesa, eles foram bem mais longe, num poder totalitário totalmente obsceno e irracional. O que o filme nos ensina, eu acho que é importante para qualquer regime político, qualquer sociedade, é que é muito fácil, destruir, quer dizer, é muito fácil acabar com a liberdade das pessoas, destruindo o laço entre elas. Fica bem nítido no filme que o regime ele destruiu a família, a lealdade entre pai e filho. Por exemplo, eles mandavam os filhos denunciarem o pai ou a mãe, porque a mãe não concordava com o comunismo, que a mãe roubou arroz, ou roubou milho para comer, enfim. Destruindo o laço familiar da família do casal, você coloca indivíduos indefesos frente a uma máquina totalitária. Aí você conseguiu o poder absoluto. A segunda, talvez o segundo ensinamento desse filme é a resiliência humana. Seguindo o exemplo daquela criança, você vê como as crianças, o ser humano em geral, tem uma resiliência, tem uma capacidade de se adaptar e reconstruir a vida depois do fim da tormenta, do pesadelo. E o último ensinamento, o terceiro que eu tirei pelo menos, é que a propaganda, o marketing político, digamos, para usar termos atuais, não é suficiente. Para de verdade controlar uma sociedade e fazer o que você quiser com eles, até mandar matar um quarto da população, você tem que ter um terror. E nos campos de trabalho dos comunistas lá, tinha o mix. Eles misturavam uma propaganda contínua, tinha alto-falante o dia todo, falando lemas lá e coisa de mobilização deles, e o terror. O terror, como eu falei, pela delação. Se o vizinho poderia te delatar, você poderia morrer por ter usado um antibiótico, porque ele é um medicamento dos franceses, um medicamento importado, e não por usar medicamentos revolucionários, que são de erva, essas coisas lá. Então, mix entre terror e propaganda. Não tenho mais do que falar do que convidar vocês a ver esse filme urgentemente. Obrigado.